O conhecimento e os primeiros filósofos. O que os filósofos pensavam sobre o mundo? O que é que os filósofos pensavam sobre a realidade? Quais foram as primeiras indagações que os filósofos colocaram para que eles pudessem, por assim dizer, investigar a realidade do mundo em que eles viviam? Em primeiro lugar, por que surge essa preocupação? Essa preocupação surge porque os mitos, aquilo que se dizia, aquilo que se contava, aquilo que a religião oferecia enquanto resposta, já não tinha assim mais uma significação profunda para essas pessoas. Eles queriam certificar se esse conhecimento era um conhecimento válido e queriam buscar novas fontes, novas ideias. As primeiras perguntas, as primeiras indagações filosóficas foram: por que e como as coisas existem? Nós temos um mundo aí cheio de coisas, mas por que essas coisas existem? Elas estão aí? Elas estão por acaso? Ou elas vieram de algum lugar? Como é que elas chegaram até aqui? O que é o mundo? Que é uma outra pergunta. Qual é a origem da natureza? Nós temos a natureza, essa coisa exuberante, essa coisa marcante, essa coisa, digamos assim, até espantosa. Qual é a origem da natureza? Quais são as causas das transformações que nós observamos todo dia? Parece que tudo está em movimento. Tudo transforma, tudo muda. Quais são as causas dessas transformações? Existe alguma coisa por trás de tudo isso? Ou simplesmente é o acaso? O acaso? E por outro lado também uma coisa muito séria. As coisas. O que são as coisas? O que são as coisas? As coisas são constituídas do quê? O que existe? Vamos pensar, uma bexiga. Você sopra ar. Você pode perguntar, qual é a causa? A pressão que ofereceu, porque ela ficou tão bonitinha, tão estufadinha, tão... O ar é a causa. Por fim, a pergunta, o que é o ser de uma coisa? O que é o ser de uma coisa? As coisas existem, mas qual é o ser dessa coisa? Os primeiros filósofos se ocuparam do cosmos. O cosmos é a realidade que nós observamos imutável. Cosmos seria, em grego, o todo organizado. Se nós olharmos para o céu, se nós olharmos para o nosso universo, nós vamos ver que nós encontramos, como nessa imagem que vocês têm diante de vocês, um todo organizado. Existem distâncias equivalentes ou distâncias diferentes, mas elas são mantidas. E a primeira preocupação dos filósofos é exatamente dar uma resposta ou, digamos assim, procurar uma explicação para toda essa organização, para o movimento dos astros, para a fixação desses astros. Por que eles não caem? Por que nós estamos aqui em cima da Terra e nós não caímos? Nossa, então, essa preocupação recebeu o nome de cosmologia. E cosmologia também foi o primeiro nome que a filosofia recebeu. Os primeiros filósofos perguntavam sobre o que era o cosmos e qual era o princípio eterno que ordenava todas as coisas e que permanecia imutável sob a multiplicidade de transformações que eles observavam na natureza. Aquilo que permanecia imutável foi concebido, foi entendido como sendo um fundo imperecível, quer dizer, alguma coisa que não mudava em absoluto. Todas as coisas à nossa volta mudam, mas existe um fundo imutável, fazendo existir todas essas outras coisas que nós
observamos o nosso universo. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós temos aquilo que os antigos pensavam sobre o universo. Nós podemos observar na imagem Uranós, Éter, ar, oceanos, Gaia, Olimpo, Pontós, Tártaro. Muita gente sabe o que é o Tártaro. O Tártaro seria aquela parte que estaria por baixo dos oceanos. O Tártaro seria cheio de fogo. Pontós é o nome antigo que se dava ao grande oceano circundante. Eles entendiam, os antigos, e aqui é uma visão tanto de Homero como uma visão de Hesíodo, que a Terra era um plano flutuante sobre as águas. Aqui nós vemos a palavrinha Gaia, aqui nós temos o Monte Olimpo. O Monte Olimpo era um monte onde os deuses viviam. Zeus era o grande comandante do Olimpo. Então a Terra era esse plano flutuante, o ar, o éter, éternel. Éternel, c'est un mot français. O éternel, o eterno. O éternel também ele é imutável. Uranós é o céu que nos cobre as cabeças. Então, os primeiros filósofos perguntavam, então, qual é esse fundo imutável que está presente em todas as coisas? Eles deram a esse eterno que permanece presente em todas as coisas o nome de ser. Assim passou-se a perguntar qual era e o que era o ser. Em grego, taon, subjacente a todas as coisas. Que era esse taon, essa coisa que permanecia imutável em todas as coisas. Com isso, a filosofia tornou-se uma ontologia, isto é, a busca de explicação ou a busca do entendimento do ser de todas as coisas. Vejam só, nós temos objetos. Os objetos, eles podem ser diferentes entre si. Se eu pegar, por exemplo, uma cadeira, nós vamos pensar que existem cadeiras de plástico, cadeira de madeira, cadeira misto de plástico com madeira, misto de plástico com ferro, cadeiras de ferro, etc, etc. As cadeiras mudam em suas formas e nós temos cadeiras as mais variadas possíveis. Mas existe uma coisa que não muda, é o conceito de cadeira. Olha só, se nós definirmos cadeira, nós vamos dizer que é um utensílio doméstico que nos serve para sentar. Ora, esse elemento seria o ser de todas as cadeiras, um utensílio que serve para sentarmos, nos repousarmos. Então, esse seria o imutável da cadeira. As formas podem mudar, mas a essência, o seu ser não muda, ele permanece estável. Então, estou dando um exemplo para vocês entenderem o que seria esse fundo presente em todas as coisas e que não mudaria nunca. Então, essa é a primeira preocupação ontológica que os filósofos tiveram lá nos idos do século VI a.C., quando surgem as primeiras indagações filosóficas.